Olá pessoal, voltamos aqui com mais um gabarito comentado agora de língua portuguesa. As aulas dessa semana foram bem tranquilas, né? Foram alguns se confundindo um pouquinho, mas no modo geral elas são tranquilas. Vão voltar aos conteúdos de conjunção, advérbios, são um pouco mais complexos. Mas o importante é vocês guardarem bem aquelas tabelinhas de quais são as conjunções, de quais são os advérbios, né? Esse contexto nesse momento, esse conceito, é muito importante vocês saberem diferenciar só. Mas eu volto numa outra oportunidade para a gente retomar aqueles conteúdos que foram um pouquinho mais complicados, né? Como eu disse num outro vídeo, essa semana agora que se inicia, nós vamos fazer as avaliativas. Vai aparecer, né, a dificuldade nisso e nós vamos retomar elas. É a gramática mais importante desse bimestre, então por isso que ela está indo e voltando de várias formas, ok? Então não se preocupe. Aqui nós temos sobre o discurso. Primeiro nós iniciamos a aula mostrando o que é um discurso no dicionário. Exposição de ideias proferida em público, feito de improviso ou antecipadamente escrita com esse propósito, uma oração, uma fala. Conjunto de sentenças e enunciados que demonstram o modo comportamental ou as ações particulares de um grupo, ideologia, assunto, etc. Um discurso religioso, por exemplo. Na linguística, quaisquer expressões de uma língua, suas manifestações, oral ou escrita, tendo em conta o momento e contexto em que está inserida. Aqui no dicionário online que eu usei, que fica um link aí para vocês quando tem alguma palavra que vocês não conhecem o conteúdo, vocês irem buscar nesses links de dicionário que eu sempre estou colocando. Podemos concluir então que, para o contexto da língua portuguesa, discursos são as várias possibilidades que o narrador dispõe para registrar as falas dos personagens. Quando você fala sobre um assunto, está discursando sobre ele. Assim também é nos diversos textos que lemos todos os dias. Aí, para exemplificar do que estamos falando, vamos ver o texto a seguir. Aqui nós tínhamos o lobo e o cordeiro. Então, vocês tinham o texto aí. Como podemos afirmar que está havendo um diálogo entre os personagens? Espero que tenha pensado que é pela presença do travessão e dos dois pontos, que indica que virá a fala de um personagem. Então, essa é a estrutura mais, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer? Mais típica, vamos assim dizer, de um diálogo onde tem o travessão. Então, ela disse dois pontos na outra linha, travessão, mas não necessariamente sempre ocorre desta forma, né? Quando vocês são menores, a professora vai ditar um texto para vocês, sempre fala assim: aí então ele disse dois pontos na outra linha, parágrafo, travessão. Mas se está acontecendo o diálogo entre as duas pessoas direto, não vai ter sempre aquela frase que antecede o travessão com os dois pontos. Então pode vir a fala de um personagem, a fala do outro personagem. Esse tipo de discurso nós vemos naquele texto dramático que nós vimos em algumas aulas passadas. No texto dramático não tem lá. Então ela disse, a não ser que seja uma ocasião que o narrador esteja falando algo. Perceberam? Se é o narrador, é uma outra pessoa. Então daí ele vai dizer, aí então ela se enfureceu e disse. Aí começa a fala do personagem de novo. Aí tem essa variação. Mas às vezes, no meio de uma briga, né, no teatro, né, principalmente nesse texto dramático, como nós vimos, não vai aparecer essa parada, porque os dois já estão brigando ali, um já está falando com o outro, não tem porquê ter essa pausa de dois pontos, o outro travessão, daí ele falou, dois pontos, travessão, aí o outro disse, dois pontos, entendeu? Não tem porquê. O que precisa é ter claro que, se você está usando dois pontos numa linha, o travessão é parágrafo em outra. O que às vezes acontece é que vocês colocam no texto, quando vocês vão escrever, o dois pontos, o travessão na frente, daí já começa a fala, daí começa o travessão na mesma linha, com a mesma fala. Isso não pode ocorrer. Ou
começa a ser contando em terceira pessoa. Ah, ele disse para ela tal coisa, mas aí começa a falar de novo a mesma, aí começa outra versão, como se a pessoa voltasse a falar. Não, isso entra naquela coesão e coerência que também já foi falado em umas aulas anteriores. O importante é ter a linha de raciocínio, se planejar o que vai escrever. Você vai escrever o diálogo entre duas pessoas ou você é o narrador que está contando a conversa de alguém? Ah, eu sou um narrador, então sempre. Então ele disse, e assim vai continuando, sem travessão, sem ponto, sem dois pontos, sem travessão, sem nada. É você relatando a conversa de alguém, ok? Essa é a diferença. Nesse caso aqui, o lobo e o cordeiro. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, dois pontos. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo eu posso estar sujando. Logo eu não posso estar sujando a sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa. Tá vendo? Então já tem um diálogo entre os dois ali, já parou, né, de ter o narrador no meio. Mas começou com o narrador. Um lobo estava bebendo água num riacho, um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. Ok? Percebam que aonde é a fala do narrador, aonde está a fala dos personagens. Ele também é muito importante, os dois pontos, né? Também é muito importante, não se esqueça dele. Se é essa a estrutura do seu texto e você está narrando e você parou para dizer que alguém vai falar, existem os dois pontos e o travessão. Aliás, em um texto, todos os sinais de pontuação são importantes. Como eu brinco na sala de aula, né? Tem gente que engata a quinta e começa e não para nunca, não respira com a vírgula, não termina a ideia com o ponto final, não faz nada. Vai ao mesmo parágrafo acontecendo tudo misturado. Não pode. A interrogação, a exclamação. Sem eles, o texto não nos atrai, não nos trairia emoção, suspense, indignação, todos os sentimentos que uma leitura pode nos proporcionar. Então, o ponto final indica uma ideia finalizada. Ele foi até a sua casa e sentou-se para descansar. Ponto final. Vai acontecer outra coisa. Você afirmou que ele entrou e sentou. O que vai acontecer acontece depois disso. Né? O ponto de interrogação, fazer uma pergunta. O travessão indica a fala. E a vírgula, uma separação de ideias na mesma frase. Aí nós entramos no discurso direto e indireto. Em uma narrativa, podemos distinguir pelo menos duas vozes, narrador e dos personagens. Há um discurso para registrar as falas dos personagens, que pode ser direto ou indireto. No discurso direto, aparecem os sinais de pontuação e palavras, né, os verbos que dão voz ao personagem. De um lado tem um que fala e o outro lado alguém que responde. Há uma pontuação específica, como no caso do texto usado nesta aula, o travessão, para indicar onde estão as falas. Então, o travessão mostra onde estão as falas e vocês percebem que no parágrafo que não tem a fala do narrador. Já no discurso indireto, não mostramos as falas ditas, mas sim as ideias do outro. E não há o uso de pontuação que demonstre o diálogo, porque as pessoas não estão se falando. Uma terceira pessoa está relatando o que foi falado. Essa é a diferença. Observe o trecho da história da aula de hoje. Um lobo estava bebendo água no riacho, o cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, dois pontos, travessão. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Aí ele fala, como sujar, né? Respondeu, a água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Como já dissemos, existe a presença dos dois pontos e do travessão. Vamos ver o mesmo texto num discurso indireto. O lobo estava bebendo água no riacho, um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que ele tinha muita ousadia em vir até ali sujar a água que ele estava bebendo. O cordeiro respondeu que a água corria do lobo para baixo e, como ele estava mais para baixo, não estava sujando nada. Tá vendo?
É uma terceira pessoa falando sobre ele. Lembra dos pronomes pessoais que nós estudamos na aula passada? A importância dele. Não vai ficar falando que o lobo disse, que o lobo respondeu, que o cordeiro disse. Não. Ele disse que estava sujando, como que tinha ousadia de sujar a água. Então, os pronomes servem para isso, para você estar relatando alguma coisa e ficar a repetição de quem é que está fazendo. Aqui eu coloquei no grupo, quem não viu, acessa lá, que tá dando outros exemplos, né? Uma aulinha bem legal do YouTube, falando sobre esse contexto da aula. E vamos para a atividade. Edu se trancou no quarto e falou que não queria jantar. Como deixar isso no discurso direto? Edu se trancou no quarto e disse, travessão, não quero jantar. Percebam que é a mesma coisa, porém escritas de forma diferente. Você deu voz ao Edu. Na frase dada no discurso indireto, alguém contou que ele foi lá, se trancou e não quis e disse que não queria jantar. O rei disse ao filho... O rei disse ao filho que ficasse a viver no castelo. O rei disse, fique a viver no castelo, filho. Então, é simplesmente aonde você dá a voz, né, pro personagem e não alguém relatando. Agora o inverso. Os pais falaram ao filho, iremos comprar outro hamster. Quer dizer, aqui você mostra os pais dizendo, iremos, nós iremos, eu irei. Ok? Os pais falaram ao filho que iriam comprar outro hamster. O pai disse-lhe, vai brincar-me e deixa-me ouvir as notícias. O pai disse ao filho para ir brincar e deixá-lo ouvir as notícias. Deixar quem? Deixar ele. Já está em terceira pessoa. Então não tem como você contar que alguém está falando, dizendo, ele falou para me deixar. Não, se ele falou, é ele. Então é deixá-lo. Ou deixar alguma coisa que demonstre que está falando dele. Não trazer o verbo para si novamente. É aí que você se perde. Se você está relatando, é sempre sobre ele, uma terceira pessoa. E não voltar para o verbo, eu disse, mas daí ele disse. Não, tem que seguir uma linha e saber quem está falando, quem vai narrar. Você está relatando ou vai ter personagens dizendo? Aí no dia 2, né, que era a aula de ontem, mas como mudou os dias, aqui saiu errado. Aquela foi a aula da terça, essa é a aula da quinta-feira. Então, numa fala direta, professora, que é Joãozinho, eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. Que tem ele? Sei não, ele disse que se eu tirar 0 esse mês, alguém vai levar uma surra. Na indireta, Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse. Mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela disse que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha o pai. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Tá vendo? Aqui são os dois falando. No outro, é alguém contando a conversa. Aí outra forma de elaborar são as aspas. As aspas nos textos, normalmente em livros, são mais usadas, né? A mulher perguntou ao marido, você vai ao mercado? Percebam que tem os 2 pontos, mas outra versão no outro parágrafo é trocado pela aspas na mesma sequência. Então, ou se usa uma coisa ou se usa a outra. Não tem como pôr travessão na mesma linha e continuar o negócio e depois já contar o que aconteceu em seguida. Ou se usa aspas, faz o diálogo, muda de parágrafo, continua contando o que aconteceu. Passe o diálogo que ocorre na tirinha abaixo para o discurso indireto. Percebam que no gibi nós nunca temos, ou dificilmente temos, né? Porque às vezes tem um quadradinho ali do narrador. Mas sempre tem os balõezinhos de conversa. Então sempre está no discurso direto. É que nós nunca tínhamos parado para pensar nisso.
certo? Mas vocês, quem lê gibi, lê no discurso direto. Mas se você fosse contar a história, você ia contar no discurso indireto. A Mônica disse à sua mãe que ela iria para tal lugar, mas a mãe proibiu, dizendo que era muito perigoso. Você está contando a história. Então, você está deixando ele em discurso indireto e está contando de uma terceira pessoa, certo? Como aqui. Vamos brincar de pegador, Mônica? Posso, mãe? Pode, mas não fique brincando até tarde. São só diálogos, né? Se nós formos colocar isso na escrita, fora da tirinha, Cebolinha estava chegando perto da Mônica e sua mãe e disse, dois pontos, travessão. Vamos brincar de pegador, Mônica? Seria uma forma de deixar esse discurso direto na forma escrita, fora da tirinha. Aqui está se pedindo para deixar no discurso indireto. Cebolinha disse a Mônica para ir brincar de pegador. Mônica perguntou à sua mãe se podia. A mãe de Mônica respondeu que podia, mas que não era para ficar brincando até tarde. Faltou um ponto final aqui, mas tem ponto final. O que ocorre? Você terminou toda essa ideia. Se fosse para continuar a história, você ia continuar em outro parágrafo, mas continuaria relatando como foi a brincadeira de uma terceira pessoa. Não é você brincando, você indo brincar. Agora passe o discurso direto, o texto abaixo. O aluno pediu à professora para ir ao banheiro. Ela respondeu que ele poderia ir depois que acabasse a atividade. Né? O aluno, ele, percebam, essa terceira pessoa. O aluno pediu ao professor, dois pontos, travessão. Posso ir ao banheiro? Sim, pode, mas depois que acabar a atividade. Quer dizer, você disse o que aconteceu como narrador e as falas estão com o travessão, porque as pessoas estão falando deles. Posso ir? Eu posso. Sim, pode, mas depois que acabar a atividade. Então, a presença do verbo, percebeu que é o verbo aí, em que pessoa ele está, o sujeito da frase é algo importante aí. Aí tinha a bala de caramelo do idoso, né? Que o idoso estava agachado de quatro sobre a grama do jardim e desesperadamente podia-se observar que o homem procurava alguma coisa. O senhor está passando bem? Perguntou uma garota que estava passando por ali. Então, o senhor está passando bem? Foi a pergunta que ela fez. O narrador fala: perguntou uma garota para dizer quem estava perguntando. Sim, eu estou. Eu só estou procurando a minha bala de caramelo. Uma bala de caramelo? Você não se preocupe. Eu tenho aqui algumas balas, inclusive tem algumas de caramelo. Agora o senhor já pode parar de deixar de procurar. Mas essa bala que eu perdi é muito especial. E especial? Ora, o que pode ter de tão especial numa bala de caramelo? A minha dentadura. Então, eles estão falando. Então, a minha, né? Eu tenho. Aí você põe, a pessoa está falando. Agora, observem esse tenho, que está no presente, né? Que é o verbo. Eu estou bem, né? Em primeira pessoa, o verbo no presente. Um idoso estava agachado de quatro sobre a grama do jardim e desesperadamente podia observar que o homem procurava alguma coisa. Uma garota que estava passando por ali perguntou a ele se estava passando bem. Ele respondeu que estava bem, que procurava sua bala de caramelo. A garota, ela, né, a terceira pessoa, disse ao senhor para ele de novo, que não se preocupasse e que podia deixar de procurar, pois ela tinha, não estou falando porque eu tinha, ela tinha algumas balas e inclusive algumas de caramelo. O senhor respondeu à garota que aquela era muito especial. Outro parágrafo. A garota perguntou ao senhor o que podia ter de tão especial numa bala de caramelo. O senhor, quer dizer, ele respondeu, não a minha dentadura, ele respondeu que era a sua dentadura. Então, percebam que nesse discurso direto está a aplicação de todos aqueles pronomes da aula passada e o porquê que eles são importantes. Se eu começo falando eu falei, eu disse, né? Você tem que terminar o texto desta forma. Se você começa na forma indireta, contando algo, relatando algo que aconteceu com uma outra pessoa, você tem que terminar tudo em terceira pessoa. Não sou eu dizendo, é ele disse, ela falou, ela se irritou, ele foi embora.
ele disse a ela, ok? Então, é para isso que serve essa teoria do discurso direto e indireto. E daí nós acabamos a aula aqui. Novamente eu digo, se alguém teve algum problema com ler e escrever nessa semana, me mandem, que daí a gente volta a retomar o conteúdo ali, ok? Nessa semana eu vou me organizar e vou fazer o vídeo já considerando o ler, o escrever e o EMAI. Agora um ótimo domingo. Fique com Deus e na segunda-feira nós voltamos com as nossas aulas. Espero ter ajudado com essa aula. Me dê uma devolutiva. Quem viu essa videoaula desse gabarito comentado, me dizendo se ajudou, se não ajudou, o que pode ficar a mais para melhorar, para a gente ir trabalhando no possível para continuar o aprendizado de vocês aí, mesmo à distância. Muita saudade de vocês. Fique com Deus. Beijo.